Um objeto do tamanho de Manhattan está a atravessar o nosso sistema solar a uma velocidade que ultrapassa a compreensão superior a 130. Os astrônomos batizaram-no de 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar oficialmente confirmado alguma vez registrado. Mas este não é apenas mais um pedaço de rocha a derivar do espaço profundo. Desde as primeiras observações, os investigadores detetaram algo invulgar. O seu trajeto revelava indícios de uma aceleração possivelmente não gravitacional, uma ligeira mas detetável desvio que apontava para algo além da atração solar a guiá-lo. Inicialmente, a hipótese parecia demasiado absurda para ser levada a sério. No entanto, rumores começaram a circular entre os cientistas. Seria possível que este colossal corpo estivesse a ser impulsionado por algum tipo de motor, talvez até um sistema de propulsão nuclear? A probabilidade estatística é tão remota que os investigadores calcularam as chances de o seu percurso ser aleatório em menos de 0,05. Se esse valor se confirmar, então o 13 Atlas pode não ser um visitante natural, mas sim uma sonda de reconhecimento deliberadamente concebida a viajar pelas estrelas. O verdadeiro enigma reside nos dados. As primeiras pistas não surgiram de teorias de ficção científica, mas das meticulosas observações noturnas de astrônomos dedicados. Recorrendo a observatórios no Chile e no Hawaii, equipas de investigação registraram a sua posição face às estrelas de fundo, cronometrando cada imagem com precisão excepcional. Não se tratavam de fotos isoladas, mas de milhares de pontos de dados recolhidos por telescópios como o Pan-STARRS, o Projeto Atlas e até o telescópio espacial Hubble. Juntos, construíram uma efeméride, um mapa detalhado que previa a localização do objeto hora a hora. O verdadeiro exame veio dos resíduos, as discrepâncias entre o local esperado para o 13 Atlas e o onde ele efetivamente se encontrava. Mesmo as mínimas variações, frações de arco-segundo, podiam indicar se forças além da gravidade estavam em ação. Se o objeto fosse influenciado por impulsos invisíveis, quer naturais, quer artificiais, os resíduos denunciá-lo-iam através de desvios ou curvas no trajeto previsto. Contudo, após inúmeras verificações, calibrações e noites em claro de análise, os dados não mostraram sinais evidentes de propulsão. O JPL da NASA e o Centro de Planetas Menores confirmaram que a sua órbita se explicava inteiramente pela gravidade, sem necessidade de introduzir termos de empuxo enigmático. De facto, todas as tentativas de incorporar forças artificiais nos modelos não melhoraram o ajuste. Segundo o registro oficial, o 13 Atlas comportava-se precisamente como um corpo natural o faria. Mas a ciência nunca se resolve de forma tão simples. Enquanto o objeto prossegue a sua viagem, novas observações são registradas todas as noites. Cada uma é confrontada com os modelos de novo, com as margens de erro a reduzirem-se a cada iteração. Por enquanto, não há provas de um sistema de propulsão artificial. Ainda assim, a história dos visitantes interestelares ensinou os astrônomos a aguardar o imprevisível, pois a próxima medição pode alterar tudo. O debate dividiu a comunidade científica em dois grupos. O primeiro interpreta os dados através da física clássica dos cometas. Defendem que o que observamos é mero aquecimento solar a derreter materiais congelados na superfície do cometa, libertando gases em jatos minúsculos que o desviam ligeiramente. Para eles, até uma erupção modesta de dióxido de carbono no vácuo poderia justificar as acelerações em questão. Afinal, os cometas fazem isto há milênios. Todavia, o mistério persiste. Estudos espectroscópicos e fotométricos até agora não revelam evidências claras de jatos intensos. A coma, a nuvem de gás e poeira à volta do núcleo, é visível, mas a sua configuração corresponde ao que se esperaria do aquecimento solar, não de uma propulsão direcionada. É aqui que entra o segundo grupo, liderado por teóricos como Avi Loeb. Loeb argumenta que a falta de desgasificação óbvia, aliada ao brilho intenso e à trajetória atípica, abre espaço para algo bem mais revolucionário. Uma nave espacial movida à energia nuclear construída por uma civilização avançada. A teoria parece ousada, quase absurda, mas encaixa em certos pormenores. Um reator nuclear apto a gerar gigawatts de energia poderia, em teoria, impulsionar um mecanismo que ofereça propulsão suficiente para simular a aceleração discreta registrada nos dados iniciais. Se isso for real, então o 13 Atlas não é mero intruso casual.
Trata-se de uma sonda a manobrar com precisão entre passagens planetárias, quiçá em tarefa de prospeção. Tal reator produziria quantidades colossais de raios gama, neutrões e emissões térmicas, que tipicamente seriam captadas por equipamentos terrestres ou espaciais. Contudo, até agora, nada de excessos foi detetado. Observatórios como Fermi, Swift e NEOISE examinaram o corpo sem registrar anomalias nas faixas de gama, raios X ou infravermelhos. Para a maioria da comunidade científica, isso constitui prova convincente contra a ideia de motor nuclear. Se fosse o caso, o objeto brilharia em comprimentos de onda impossíveis de ignorar. Ainda assim, a hipótese persiste. O coma e a cauda tênue podem ocultar jatos minúsculos abaixo da resolução dos instrumentos atuais. Dados mais exatos do telescópio espacial James Webb e do Very Large Telescope no Chile poderão um dia esclarecer o enigma. Enquanto isso, o debate prossegue entre quem aposta nas explicações naturais tradicionais e quem se arrisca a explorar o extraordinário. Por ora, o mistério ganha contornos pela mera dimensão. Análises fotométricas indicam que o 3I Atlas se estende por quase 20 quilômetros, aproximadamente o tamanho da ilha de Manhattan. Não é só grande para padrões de cometas, é um colosso. Figure uma massa equivalente a uma cidade pequena a deslocar-se pelo espaço a 130,00 milhas por hora. Se colidisse com a Terra, a catástrofe seria inimaginável. Felizmente, a sua trajetória revela que atravessará o sistema solar interior em segurança antes de prosseguir a viagem eterna para fora. Mas a sua chegada suscita interrogações que transcendem o volume. Por que razão não o detetamos antes? A realidade é desconcertante. O percurso de entrada aproximou o da claridade solar, zona onde até os nossos telescópios terrestres mais eficazes ficam quase cegos. Quando inquéritos como Pan-STARRS e Atlas o avistaram, o visitante já penetrava fundo no sistema solar. Durante semanas, astrônomos correram para medir, validar e seguir o seu trajeto antes que se afastasse mais. Quanto mais o observavam, mais peculiar aparentava. Diferente de Oumuamua ou Borisov, os únicos outros objetos interestelares alguma vez avistados, o 3I Atlas é imenso, do tamanho de uma urbe, e dinâmico. Oumuamua mal chegava ao comprimento de um campo de futebol. Borisov, uma montanha gelada modesta. Mas o Atlas, este pertence a uma categoria própria, com energia cinética à escala que nunca tivemos de enfrentar. E eis o golpe de teatro, a sua órbita. Ao contrário de planetas e cometas presos ao Sol, o 3I Atlas segue uma trajetória hiperbólica. A sua excentricidade superior a 1 confirma que não é originário do nosso sistema solar. Entrou a quase 137,00 milhas por hora em relação ao Sol, velocidade que a gravidade sozinha não justifica. A velocidade de saída assegura que, após a manobra em torno do Sol, partirá para sempre. Não é um regresso, é uma visita única, um emissário do vazio profundo, sem voltar a cruzar este caminho. Astrônomos designam isso por V infinito, a velocidade residual após fugir da atração solar. Para o 3I Atlas, atinge cerca de 26 km, o suficiente para o levar além da nuvem de Oort e para a escuridão interestelar. O seu percurso corta o sistema solar como uma lança, curvando-se levemente sob a gravidade solar, mas sem ser capturado, sem abrandar o bastante para demorar. É um encontro efêmero. Meses dentro da órbita de Marte, semanas à distância da Terra do Sol e depois desaparecido, talvez para sempre. A odisseia do 3I Atlas parece menos um acidente cósmico aleatório e mais um roteiro meticulosamente traçado pelo sistema solar. Planeta após planeta, o itinerário desenrola-se como se concebido por um planeador de missões com precisão excepcional. Começa em 30 de setembro de 2025, o objeto vai passar perto de Marte a uma distância de cerca de 13,9 milhões de quilômetros. Pode parecer distante, mas para os astrônomos, trata-se de uma proximidade impressionante, suficiente para que as sondas em órbita à volta do planeta vermelho registrem imagens de alta resolução da sua coma enquanto ele desliza por ali. Apenas 2 semanas depois, a 14 de outubro, o 3I Atlas fará a sua passagem mais próxima da Terra, a 27,5 milhões de quilômetros. Não representa qualquer ameaça ao nosso mundo. No entanto, esta aproximação constitui o trajeto mais próximo de qualquer visitante interestelar registrado na história.
Pela primeira vez, telescópios baseados na Terra terão uma visão sem precedentes de um corpo que iniciou a sua viagem noutro sistema estelar. A sequência não acaba aí. A 2 de novembro, Vênus será o próximo alvo, com o objeto a roçar o planeta a escassos 27,2 milhões de quilômetros. Depois surge o grande clímax. A 8 de março de 2026, o 3I Atlas aproximar-se-á de Júpiter, deslizando a apenas 22,4 milhões de quilômetros da atmosfera turbulenta do gigante gasoso. Cada um destes eventos está calculado ao quilômetro, até aos dias e horas, num conjunto de janelas efêmeras que a humanidade não voltará a testemunhar. O que torna este itinerário tão intrigante é a sua configuração geométrica. A órbita é hiperbólica, não ligada ao Sol, e corta o sistema solar em direção retrógrada, contrária à maioria dos planetas e cometas. Especialistas destacam como os sobrevoos se alinham de forma impecável, como se o objeto seguisse um corredor cósmico estreito. Estudos de simulação estimam a probabilidade de tal trajetória ocorrer por acaso em menos de 0,05. Esse valor tem alimentado tanto o fascínio científico como as especulações públicas. Para os cientistas planetários, cada encontro é um presente. As sondas de Marte vigiarão erupções de poeira. Arreios terrestres mapearão a evolução da coma. A passagem próxima de Vênus trará desafios em infravermelho, enquanto a gravidade imensa de Júpiter oferece uma derradeira oportunidade para medir como o objeto curva o espaço-tempo ao fugir. Cada sobrevoo funciona como um experimento natural, com dados irrepetíveis, mas outros veem mais do que mero acaso. A ordem Marte, Terra, Vênus, Júpiter não é só rara, mas geometricamente otimizada. Cada aproximação ocorre a uma distância ideal para ângulos de observação ótimos, sempre logo além do limite de captura gravitacional. Ainda mais estranho é o aspecto da iluminação. Quando o Atlas passa por Marte, o planeta estará perfeitamente iluminado. Ao roçar a Terra, a orientação do nosso mundo garante uma vista do lado próximo. As nuvens reflexivas de Vênus proporcionarão contraste máximo para sensores remotos e as tempestades de Júpiter estarão em pleno espetáculo quando o brilho objeto passar. Para alguns, isto não parece aleatório de todo. Parece uma missão de reconhecimento. O astrofísico Avi Loeb tem sido uma das vozes mais insistentes a sublinhar esta coreografia. Ele defende que, se uma sonda fosse concebida para explorar um sistema planetário, o seu percurso seria ajustado para a recolha máxima de dados com risco mínimo de detecção. Os alinhamentos do 3I Atlas, afirma ele, encaixam nessa descrição de forma perturbadoramente precisa. De acordo com simulações de Monte Carlo, a probabilidade de tal sequência ocorrer por puro acaso é inferior a 1 em 20.000. Céticos contrapõem. Argumentam que o sistema solar é um lugar movimentado e com bilhões de cometas e asteroides a atravessá-lo, até alinhamentos raros acabam por acontecer. Para eles, o padrão é apenas um outlier estatístico, um lance de dados cósmicos que calhou de forma excepcional. Ainda assim, as comparações com visitantes interestelares anteriores são difíceis de ignorar. Em 2017, o Oumuamua passou alongado, rodopiando e acelerando de maneiras que geraram anos de debate. Mas era pequeno, com apenas algumas centenas de metros de comprimento. Agora, menos de uma década depois, chega o 3I Atlas, um colossal objeto de 20 quilômetros de largura, a seguir uma trajetória por 4 planetas maiores. O momento parece demasiado oportuno. Terá o Oumuamua sido o batedor e o Atlas uma sonda mais avançada? Esta hipótese liga-se diretamente à teoria da floresta escura, a ideia inquietante de que as civilizações se mantêm em silêncio no universo por medo. Nesse contexto, as sondas não se anunciariam. Eles deslizariam em silêncio, recolhendo informações e depois desaparecendo no vazio, sem deixar mais do que dúvidas. Será que o 3I Atlas poderia ser precisamente isso, um observador que deseja espiar sem ser detetado? A intriga aumenta com as suas impressões químicas. Quando os astrônomos analisaram a sua coma, descobriram uma composição invulgar, abundante em dióxido de carbono e com pouca água. Esta proporção é o inverso do que se observa na maioria dos cometas do Sistema Solar. Tal indica que o Atlas talvez se tenha formado num ambiente muito mais frio e remoto, onde o gelo de CO2 poderia persistir durante bilhões de anos. Há quem defenda que isto prova a sua origem extraterrestre,
Outros consideram-no apenas um lembrete da vasta diversidade dos sistemas planetários. Até o brilho contribui para o enigma. Modelos fotométricos revelam que o Atlas é mais luminoso do que a maioria dos cometas a distâncias semelhantes, embora não ultrapasse os limites naturais. No entanto, o seu albedo continua incerto, em parte porque está envolto em poeira. Alguns especulam que possa tratar-se de um refletor artificial, apesar de não haver provas que o confirmem. E surge então a questão do que a humanidade deve fazer face a isto. Poucos dias após a sua detecção, os projetistas de missões da NASA e da ESA reviveram os planos antigos do projeto Lyra para perseguir objetos interestelares. Mas os cálculos são implacáveis. O Atlas desloca-se a mais de 130, o 0 milhas por hora, 61 km. Nenhum foguetão atual consegue interceptá-lo diretamente. A única opção viável é uma manobra de funda solar. Enviar uma sonda perto do Sol e ativar os motores no ponto mais próximo para amplificar a propulsão. É uma abordagem arriscada, experimental, e a oportunidade está a esgotar-se rapidamente. No início de 2026, o Atlas estará demasiado afastado e veloz para qualquer missão o alcançar. Esta pressa divide a comunidade científica. Alguns defendem que a humanidade tem de tentar, mesmo que com uma sonda do tamanho de um CubeSat, só para demonstrar que é possível. Outros recomendam discrição, recorrendo à lógica da floresta escura. Se for realmente artificial, contactá-lo poderia atrair atenções indesejadas. Assim, o debate prossegue aceso. O 13 Atlas é um viajante natural ou um visitante intencional? A sua trajetória resulta de um acidente excepcional ou de uma ronda de reconhecimento otimizada para vigilância? Por enquanto, ninguém detém a resposta definitiva. O que é seguro é que se trata de um dos percursos interestelares mais improváveis alguma vez registrados, um acontecimento cósmico que nos obriga a interrogar se estamos sós ou já sob observação.